A nossa mensagem de hoje é do Livro dos Espíritos, né? Que do capítulo 7, da lei da sociedade. A necessidade da vida social. A importância que tem a vida social, né? A vida social está na natureza. Deus fez o homem para viver em sociedade. Eis porque, tendo necessidade uns aos outros, são feitos, né, para viver em sociedade e não isolados. Podemos observar assim que a sociedade necessita de criaturas que cooperem uma com as outras, para que o progresso possa se estabelecer. O homem é um ser social, um ser pensante, que por ser frágil não sabe viver isolado. Precisa de interação com os seus semelhantes, a fim de buscar seu autoconhecimento, capta e guarda informações e, portanto, adquire níveis de consciência, melhorando assim seu convívio social. Jamais nós conseguiríamos viver isolados, né? Certa vez eu vi uma passagem, né, de uma situação onde a pessoa naufraga no mar e vai para uma ilha. E fica muito tempo, chega a um ponto que ele encontra um pacote, né, que tem uma bola. Então ele desenha a semelhança de uma pessoa, os olhos, tudo, e de repente ele começa a conversar com aquela bola como se fosse uma pessoa. Então começa uma fase de estar debilitado, porque ele não consegue, ele tem que conversar com alguma coisa. Porque quando Deus nos criou, né, simples e ignorante, né, Ele nos deu certas faculdades que nós temos, a de falar, de ouvir, né, de ver, né, de pensar. Então, para que Deus nos deu tudo isso aí, sendo que para que nós possamos viver isolado, sem ter ninguém para compartilhar os nossos problemas, a nossa vida. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aí aos espíritos, né, na questão 766. A vida social está na natureza? A resposta dos espíritos: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Então Deus nos deu todas essas faculdades e temos muitas outras que não conhecemos, né? Ainda, mas Ele não deu tudo, mas deu o essencial. Então, para que Deus nos deu o poder da fala se nós não relacionamos com as outras pessoas? Então, de se colocar em dúvida, né, as pessoas que pensam que viver isolado é uma opção. Na questão 767, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, quer dizer, isolar-se. Então, Kardec pergunta se é contrário isso, né? E os espíritos respondem: sem dúvida, porque, por instinto, o homem busca a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se inteiramente. Então, todos devem se interagir para que possa haver o progresso, o desenvolvimento. Se não houvesse essa interação, no caso, por exemplo, aí nós temos uma situação desse vírus, né, da Covid, né? Quantas pessoas se interagiram, né? Quantos cientistas se interagiram, se juntaram para descobrir uma vacina? E em todo o mundo, né? No mundo inteiro. Até
em outros casos, né, que as pessoas formam equipes para um determinado objetivo, para arrecadar alguma coisa, para uma pessoa que está doente, por exemplo, que a gente vê muitas vezes que pede o auxílio, né? Todo mundo se interage, procura se unir para poder ajudar aquela pessoa para aquele determinado objetivo. Na questão 768, procurando a sociedade, não fará o homem mais que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Se há um objetivo diferente, né, os espíritos respondem, né? O homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isolado, não é possível, porque ele não dispõe de todas as faculdades. Ele não foi feito para viver isolado, sozinho. Não tem condições, porque ele não tem essas faculdades para viver isolado. Porque falta, né, a ele o contato com outras pessoas, outros seres. No isolamento, o que acontece quando a pessoa se isola? Pode acontecer que a pessoa embrutece e estiola, quer dizer, ele enfraquece, ele murcha, debilita. É o caso que eu estava falando aí. A pessoa ficou muito tempo sozinha, pegou uma bola, fez uma caricatura ali e começa a conversar com a bola como se fosse uma pessoa. Então começa a debilitar essa solidão. Nem sempre, né, acontece, às vezes a pessoa se retira para fazer uma meditação, é diferente, né? Como Jesus mesmo ficou 40 dias no deserto, né? Paulo, né, do livro Paulo Estevão, né, também, né, ficou muito tempo no deserto, né? Então é diferente do isolamento, que tem pessoas que se isolam para se resguardar dos problemas que o mundo aí apresenta. Existe muitos desses casos aí. Ninguém possui, né, faculdade completa. Mediante a união social é que elas se completam, para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um do outro. Somos feitos para viver em sociedade e não isolados, né? Como se fosse uma ilha. Tá? É impossível, não tem como, você acaba se debilitando. Na questão 769, ele fala da vida de isolamento e do voto de silêncio, né? Kardec pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável a do isolamento absoluto, desde que cause satisfação pessoal? É um puro engano, né? Porque é uma satisfação egoísta. A pessoa achar que está satisfazendo pessoalmente não é condenável. É sim. É uma satisfação, um egoísmo puro. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez, na bebida, né? Isso é aprovação? Não. Não se pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Porque o maior prazer das pessoas, eu não sei, eu acho que é você conseguir ser útil a alguma pessoa. Te faz um bem tão grande quando você consegue saber que você fez alguma coisa para uma pessoa, que auxiliou, que ajudou. Então isso aí é um retorno praticamente imediato, você se sente leve. Há uma energia tão positiva que te traz aquela satisfação pessoal. Então é egoísmo puro, né? Na questão 770, Kardec pergunta aos espíritos: que devemos pensar dos que vivem em absoluta reclusão,
fugindo do pernicioso contato com o mundo. É você se isolar de uma maneira para não... eu não vou ali na rua para não ver essas coisas erradas, para não fazer alguma coisa errada, para não nada me contaminar. Quer dizer, isso não é vida, né? Você se isolar, né? Porque isso é para fugir do mundo. Porque não é fácil. Nós tivemos aí assassinato, roubo, isso, aquilo, tanta violência, né? Quer dizer, você vai se isolar para não ver isso. Então você desliga a televisão, não pode ver televisão, porque só passa crime, isso, aquilo, não tem uma coisa boa. Não, você tira, você tem que filtrar o que é bom e o que é ruim, você deixa de lado. Então isso aí é viver. Não se isolar de uma maneira que você foge do mundo e de todos os vícios que a gente vê no dia a dia. Então, os espíritos respondem, né? Isso é um duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa. É uma privação penosa, porque você vai estar fechado ali, uma coisa está fechada dentro da sua casa ali, não poder sair para lado nenhum. Apesar que nessa pandemia aí, a gente ficou muitas vezes isolado, né? Mas por uma questão necessária. A gente não podia ir na casa de um parente, não podia ver alguém, tinha que estar de máscara, né? Mas era necessário isso aí. Tanto que agora a gente está vendo o retorno que está melhorando a cada dia que passa. Fazer, né? A resposta ainda, né? Duplo egoísmo, né? Não será meritório esse retraimento. E fazer maior soma de bem do que do mal constitui a melhor expiação. A melhor forma da expiação é você fazer a maior soma de bem do que de mal. É uma forma de você expiar, não se retrair, se fechar dentro de você, dentro da sua casa, se isolar numa ilha para não ter contato com o que é ruim, isso, aquilo. Isso acontece também na vida social, nos laços de família, né? Nos animais, por exemplo, os pais e filhos deixam de reconhecer os filhos quando eles crescem. Por quê? Isso não é contrário à natureza, porque eles já não precisam mais deles, né? Quanto ao homem, né, o ser humano, acontece a mesma coisa. Quando a gente é pequeno, os pais cuidam, amam, não sei o quê, mas vai crescendo, eles vão se distanciando, porque eles já não precisam. A natureza não está condenando isso, porque a pessoa tem que cuidar dos outros que são menores, né, também. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se não houvesse uma destruição da família, porque a base de toda a sociedade é a família. Ela que dá a estrutura para que você possa achar o caminho certo, né? Ir pela estrada certa. Então, os espíritos respondem, né? Uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, o caos praticamente, né? Que a gente está cansado de ver aonde não há estrutura familiar, a família se desmancha, né? Cada um vai para um lado, não sabe para quê, o que acontece. O ser humano, gente, é um ser social. Em alguns momentos da vida, você já deve ter desejado viver sozinho, sem ninguém para fazer cobrança ou para dizer o que fazer, né, e como fazer. De acordo com vários estudiosos e até com sua experiência, sabe-se que é quase impossível isso se tornar realidade. O ser humano é um ser social. Por mais que viva em locais distantes,
dos outros, do ser humano, dos seres humanos. Por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural, não faz questão de frequentar a sociedade, a cidade, que dispõe de alimento, dispõe de remédio retirado da natureza, até de vestuário, né? Ele mesmo produz, né? Mesmo assim, ele estando afastado de tudo isso, ele faz parte, né? Do universo social. Ele, mesmo que ele esteja afastado, ele faz parte do universo, a não ser aquele que fica isolado mesmo de tudo e não tem contato nenhum com a natureza ou com a cidade. Não é necessário, né, a contínua convivência com outros seres para que alguém se caracterize como ser social, mas a reprodução de comportamento daqueles que são iguais. O processo de socialização e a aquisição de maneiras de agir, de sentir, pensar, própria dos grupos da sociedade. Isso praticamente é hereditário, né? Isso vem lá de trás, a gente vai passando de pai para filho. A gente não tem como viver fora da sociedade. A gente pensa às vezes que consegue, mas infelizmente nós não conseguimos viver isolado totalmente. Para complementar, gente, eu trouxe uma leitura aqui. Esse do livro Chico Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. No capítulo 20, na página 55, né? O companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Mateus capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Em qualquer lugar do mundo não se pode agir isoladamente. Tratando-se da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai que é Deus e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e todos que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te de inúmeras vezes que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimento. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te uma nova ocasião de santificar e aprender. Nós não podemos viver isolados, impossível. Temos sempre que ter alguém para, para escutar as nossas mágoas, ver as nossas amarguras. Então a gente tem que compartilhar para que nós possamos seguir em frente. É impossível a pessoa que tentar se isolar-se completamente. Só para complementar, né? Vocês já perceberam assim que quando você caminha por uma longa estrada, por muito tempo, muitas vezes, várias vezes você faz aquele percurso, né? Uma caminhada muito longa, com o tempo, né? Com o tempo parece que aquela estrada vai ficando menor, pequenininha, vai diminuindo a distância. Ou então quando você muda assim,
para uma casa enorme, muitos quartos, enorme de uma casa, com o tempo, passando o tempo, a casa parece que vai ficando pequena. Você vai sentindo assim que a casa vai ficando pequena. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado mesmo, para que com o passar do tempo, né, nós não deixarmos diminuir, né, o amor que nós temos pelos nossos semelhantes, né, pelos aquelas pessoas que nós mais amamos. Obrigado a todos por me ouvir. Agradeço a participação de todos aqui. E que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração, né? Pai misericordioso, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Nós lhe pedimos humildemente que nos abençoe e nos dê paz e harmonia em nossos lares, com os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada, e que o Senhor esteja sempre nos acompanhando no nosso caminho para a nossa evolução. Abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja.